Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua vida hoje e para sempre. Quero convidar você a participar conosco do estudo do livro de Tiago. É um estudo maravilhoso que nós fizemos na nossa igreja, na Segunda Igreja Batista em Petrópolis. E agora aqui na TV Petrópolis, você terá o privilégio de participar conosco de cada versículo de todos os 5 capítulos de Tiago. Você sabe quantos Tiagos existiram no Novo Testamento? Pois é, participe conosco. Tenho certeza que você será grandemente abençoado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu olho para esse texto de Tiago e vejo que uma fé prática não é uma fé teórica. E às vezes nós estamos vivendo muito na teoria, temos muito conhecimento, estamos estudando bastante a palavra de Deus, mas na hora de colocar em prática, isso tem sido algo um pouco com deficiência da nossa parte. Por que eu estou dizendo isso? Vou explicar o que Tiago está falando aqui. Eu quero pensar com os irmãos quais são as características de uma fé viva e quais as características de uma fé morta. Fé viva e fé morta. Pastor, existe fé morta? Então vamos ver o que Tiago fala aqui. Primeira questão. Tiago fala que a fé é morta quando ela se torna meramente intelectual. Vamos falar juntos? A fé é morta quando ela se torna meramente intelectual. Versículo 14, vamos ler de novo? Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Irmãos, aqui está uma pessoa que possui um hiato na vida cristã. Ou seja, Tiago está falando sobre aquela pessoa que tem um abismo entre aquilo que ela professa e entre aquilo que ela vive. É aquela pessoa que crê na verdade, mas ela não foi transformada por essa verdade. A verdade chegou na sua mente, ela teve entendimento, ela compreendeu a mensagem, mas aquilo não desceu para o seu coração. E é um erro pensar que a pessoa guarda textos bíblicos, ela consegue recitar muitos textos da palavra de Deus, ela defende o seu credo ortodoxo, ou seja, defende as doutrinas, não, isso é pecado, isso não está certo, e ela acha que isso a faz ser cristã. É engano. Conhecer as doutrinas bíblicas não faz você um cristão. Ter uma experiência de fé intelectual não quer dizer que você teve uma fé salvadora. Sabe por quê? Porque uma fé que não produz vida, uma fé que não gera transformação, é uma fé espúria, é uma fé vazia. É aquilo que diz lá em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí Tiago, ele atacou esse tipo de pensamento. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas hoje estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem. É uma fé viva ou morta? Morta. A pessoa consente com certas verdades, mas ela não é transformada por essa verdade. Repare que Tiago está falando aqui no verso 14, acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Tiago não está dizendo que a fé não salva, ele estava dizendo, esse tipo de fé. Por isso que a palavra acaso que ele usa aqui, ele estava dizendo exatamente isso. Olha, será que por um acaso, você que confessa Jesus e diz que tem fé em Jesus, pelo seu testemunho, você pode dizer que você é salvo? Que a sua fé é viva? Que proveito há? Se você diz que tem fé no Senhor, mas eu não estou vendo nada na sua prática diária, você ficou no seu casulo, você está blindado, você não tem falado de Jesus, você não tem vivido Jesus. Irmãos, a fé aqui descrita, ela simplesmente está na pretensão intelectual. Tiago fala, o que adianta você dizer que tem fé, se você não consegue mostrar em alguns momentos na sua vida que esta fé é real para você? E eu vejo que as pessoas hoje estão querendo debater teologia, debater se são calvinistas, arminianos, debater se você é pré-milenista, pós-milenista, amilenista, falar de escatologia, e ficam batendo boca, perdendo tempo com essas questões, e a pessoa dali a pouco, ela sai daquela questão, e ao chegar lá fora, ela não consegue praticar a sua fé. Ela tem um discurso, ela tem conhecimento, mas não tem vida no altar.
é a fé que está na mente, é o conhecimento da mente, mas as suas ações estão geladas. São pessoas que não conseguem amar, não conseguem perdoar, pessoas que estão sempre dizendo que têm fé no Senhor, são especialistas para darem aulas na vida cristã, mas não conseguem, no mínimo, dentro da sua própria família, amar as pessoas que convivem com ela. Vocês conseguem entender isso? A fé de muitos é intelectual, é uma fé morta. Que Deus nos livre de ter uma fé morta. Que a nossa fé seja realmente viva, cheia de poder, cheia de prática, para abençoar as pessoas e para que o nome do Senhor seja glorificado. Segundo, a fé é morta quando ela é uma fé que não produz frutos dignos. Não adianta só produzir fruto, tem que produzir fruto digno. Agora, olha que incrível que Tiago vai dizer no verso 15 e 16. Vamos ler? Se o irmão ou uma irmã estiverem nus, ou seja, sem roupa, e tiverem falta de mantimento, ou seja, não tiver comida na sua vida cotidiana, e algum de vós lhes disser, vá em paz, vão se esquentar, vão se fartar, e não lhes deres coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aqui é a continuação. É espantoso ver essa fé, porque ela é ineficiente. Uma fé assim é inoperante. Uma fé assim, ela não produz resultado. Ela tem sentimento, mas não tem ação, não tem frutos dignos. Aí Tiago dá 2 exemplos aqui para ilustrar essa fé morta. Primeiro, o crente vai para a igreja sem ter roupa, sem ter comida, está passando necessidade. Eu falo que é diferente de uma pessoa que vive pendurada em igreja, vive dependendo de cesta básica de igreja, aí já é um outro problema. Aí essa pessoa precisa aprender a trabalhar, porque tem alguma coisa errada. Passar necessidade, todos nós podemos passar em algum momento da nossa vida, mas nós temos que arregaçar as mangas e ir à luta, não é assim? Mas aqui Tiago estava dizendo, aquele irmão, aquela irmã, que agora nesse momento da dispersão que eles estavam vivendo, estavam passando fome, não tinha nem o que vestir. Então uma pessoa com uma fé morta, olha para uma pessoa que está vivendo essa vida difícil, não faz nada para resolver o problema do irmão necessitado. É isso que Tiago estava dizendo aqui. Tudo o que ele faz é simplesmente dar uma palavra piedosa. É dizendo o seguinte, meu irmão, que situação difícil. Olha, eu vou orar por você. Essa é a saída que muitos usam. Eu pergunto aos irmãos, orar para aquela pessoa vai adiantar somente a oração? Por isso que a palavra oração. É isso que Tiago vai falar. Falar palavras piedosas todos falam. Falar palavras bonitas todos falam. Mas agora ir lá e dar um prato de comida, ir lá e ajudar aquela pessoa na necessidade dela, poucos vão poder fazer isso. E isso não estava certo. Olha o que diz o verso 16. E algum de vós lhes disser, ide em paz, vão se esquentar. Esquentar como? Se não deram roupa para aquela pessoa. Vão se fartar. Fartar como? Se não deram nem 1 quilo de arroz para ela comer. E não lhe deres coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Repito, não é você sustentar pessoas e deixar ela ali ficando dependente de ajuda, porque como pastor já vi muita gente que passa anos na igreja e ela não consegue ter coragem para ir à frente, ir à luta e conseguir conquistar voos altos na sua história. Isso também é outro problema, mas não é isso que Tiago está falando. Tiago estava dizendo de ajudar a pessoa na necessidade básica. Quando aconteceu a tragédia aqui em Petrópolis, eu tenho ouvido falar, como agora há pouco também, que os irmãos aqui saíram, foram ali do lado na loja, pegaram enxada, ajudaram, foram descarregados caminhões aqui cheios de água, e os irmãos ajudando, tirando água, levando água, pegando roupa, acolhendo pessoas, fazendo comida. É isso que Tiago está falando, e graças a Deus, essa igreja tem sido um marco diante disso aqui. E eu louvo a Deus que pela graça dele, pelo testemunho que eu tenho ouvido, a igreja que não tem uma fé morta, mas uma fé viva em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, como crente nós temos que ajudar, mas a ajuda mais importante não é para as pessoas lá de fora, principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, verso 10. Façamos bem a todos, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Agora eu falo para os irmãos, vocês sabem que a Bíblia diz que nós seremos julgados também diante de Deus por esse critério? Sabiam disso? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, verso 37 ao 43. Mateus 25, verso 37, diz assim a palavra do Senhor. Então, justos, Mateus 25, 37. Os justos lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome
Senhor, quando te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando, Senhor, te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? Verso 39. E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos te ver? Ou seja, quando que isso aconteceu? E olha o que Jesus responde no verso 40. Respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Meus irmãos, o que Tiago estava falando é justamente sobre isso que Jesus tinha falado em Mateus 25. E eu quero deixar claro aqui, que deixar de ajudar o necessitado é fechar o coração ao amor de Deus. Porque diz em 1 João 3,17 que Deus é amor. E se Deus é amor e eu tenho fé nesse Deus, logo a minha prática tem que ser o quê? Amor. Notem, irmãos, que lá em Lucas 10:31 diz que o sacerdote e o levita estavam pregando sobre fé, mas eles não demonstraram fé. Por quê? Porque naquela hora eles desviaram daquela pessoa que estava necessitada, ou seja, eram hipócritas. Porque a fé sem obras é inoperante, porque ter fé até os demônios tem. Olha que palavra pesada que Tiago usa aqui. Vamos ler comigo? Tiago agora 2, verso 19 e 20. Tu crês que há um só Deus? Faz muito bem, porque há mesmo. E olha o que ele vai dizer. Até os demônios creem. E eles se estremecem diante de Deus. Ou seja, os demônios têm fé em Deus, não tem? Porque eles creem em Deus. Mas olha o verso 20. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ou seja, a fé sua está incompleta. Tiago diz aqui, irmãos, que as obras consumam a nossa fé. As obras são a evidência da fé. Somos salvos pela fé para as obras. Vamos repetir? Somos salvos pela fé para as obras. Efésios 2, 8 a 10. Ou seja, se não tem obras, é sinal que não tem fé. Isso revela que conhecimento da doutrina sem prática da doutrina produz a morte. Não adianta ter uma fé intelectual. Por isso, meus irmãos, nós devemos reconhecer que se alguém com fome está aqui pedindo um prato de comida, nós temos que arrumar um meio de socorrer aquela pessoa, de ajudá-la. E perguntar para ela: você está preparada para fazer uma limpeza, para ajudar? Você está preparado para trabalhar em algum lugar? Se você vê que a pessoa não está, acabou, só foi aquele prato de comida e ponto final. O problema é que às vezes a gente já está tão assim, anestesiado de ver tanta gente de má fé, pedindo dinheiro na porta das casas, não é isso? Pedindo prato de comida, e dali a pouco você vê que aquela pessoa é uma pessoa que não quer nem saber de trabalho, e aí a gente fica assim bloqueado para ajudar, mas nós temos que ajudar. Por isso que Tiago falou, nós temos que abençoar primeiramente os irmãos. Se entra um irmão necessitado, nós temos que abençoar a vida dele, porque ele é nosso irmão, ela é nossa irmã. O cristão não pode ser indiferente às necessidades do próximo. Vamos falar juntos isso? O cristão não pode ser indiferente às necessidades do próximo. Se você confessa que é cristão e não tem nenhum sentimento ao ver alguém passando uma dificuldade, alguma coisa errada está acontecendo no seu coração. Você tem uma fé intelectual, mas você não tem uma fé viva e prática diante das obras. E aí vem a última parte. Eu entendo que se estamos nessa condição, se em algum momento estamos ficando frios com a nossa fé, nós precisamos então pedir a Deus: Deus, traga uma ressurreição na minha fé. É mais ou menos isso que Tiago agora vai encerrar esta perícope, dizendo a partir do verso 21. Vamos ler novamente? Porventura, o nosso pai Abraão foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, o que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz o quê? E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça. E foi chamado de...
Por que Abraão se tornou amigo de Deus? Porque ele não só tinha fé em Deus, mas Abraão também praticava a sua fé em Deus. Espero que você esteja gostando do nosso estudo em Tiago e que você possa não só aprender, mas principalmente colocar em prática na sua vida cristã. Até a próxima, em nome de Jesus.